Boa noite, sejam bem-vindos participando do nosso Evangelho. Ao ouvirmos as palavras do Mestre, somos envolvidos por suaves energias. Nossa mente tende a se acalmar e nosso coração transborda de alegria e serenidade, tal qual um bálsamo curativo, suavizando nossas dores. Assim, te reverenciamos, ó Jesus, por nos ensinar que a fé transporta montanhas, dando-nos força e coragem para enfrentarmos os obstáculos que sempre surgem à nossa frente. Rogamos por todos os nomes constantes da lista de preces e vibrações do Centro Espírita Cearense, que sejam todos atendidos de acordo com tua vontade e merecimento de cada um. Pelos enfermos que padecem no leito de dor, conduz em teus braços amorosos as crianças e os idosos. Aos que sofrem pela dificuldade da própria sobrevivência, seja restituído o direito à cidadania. Os que se encontram em situação de rua, sejam amparados com tua misericórdia. Protege os profissionais de saúde que se dedicam a salvar vidas. Abençoa nossa nação brasileira, coração do mundo, pátria do Evangelho. Possa tua luz resplandecer diante de todos que retornaram à verdadeira morada. Enfim, derrama tuas bênçãos sobre nossa casa de luz, que a todos acolhe, enxugando lágrimas, paz e bem. Evangelho, capítulo 17, Sede perfeitos. Item 6, Parábola do semeador. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. De fato, quantas pessoas existem para as quais ele não passa de letra morta, à maneira da semente caída sobre pedregulhos, que não produz nenhum fruto. Ela encontra uma explicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não será ela o emblema dos que apenas atentam nos fenômenos materiais e não tiram nenhuma consequência deles, porque neles só veem fatos curiosos? Dos que não buscam senão o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram? Os que acham muito bons os conselhos e os admiram, mas por serem aplicados aos outros e não a si mesmos? Enfim, aqueles para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá fruto. Irmãos, Jesus foi e será sempre o maior missionário de Deus que passou pela terra e que nunca nos deixou. Como mestre, com muita sabedoria se utilizou muito do recurso didático da parábola, que é a narrativa alegórica, que transmite uma mensagem direta por meio de comparação-analogia por dois motivos. Primeiramente, para esclarecer melhor seus ensinos. Segundo seria, a fim de que as pessoas que não tinham ainda maturidade espiritual para compreendê-los, absorvendo e arquivando as pequenas histórias em suas mentes,
pudessem mais tarde, não importa quando, refletir sobre elas. A parábola do semeador sintetiza os caracteres predominantes em todas as almas, facilitando aos cristãos o conhecer-se a si próprios, colocando-se no item adequado à sua condição espiritual na classificação feita por Jesus. Pela explicação do mestre Rabino, pode-se saber se, após conhecer a sua mensagem, continua o homem à beira do caminho rejeitando a semente divina, ou se permanece nas pedras da imperfeição que impedem o acionamento da boa vontade, ou se permanece nos espinhos do orgulho, do egoísmo, da vaidade e da ambição, abafando a semente divina, ou se abre sua mente e seu coração, dilatando a boa vontade em permanecer no caminho da boa nova, que já não é tão nova, compreendendo finalmente porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Nosso irmão, discípulo do Cristo, Allan Kardec, no seu comentário, faz uma comparação entre essa parábola e os espíritas nas suas diferentes categorias que estamos estudando diariamente. A semente caída na beira da estrada, segundo Kardec, é o símbolo dos espíritas que se apegam aos fenômenos materiais apenas como objeto de curiosidade, sem lhes perceber as consequências intelectuais e morais. A semente caída nos pedregulhos simboliza os espíritas que se entusiasmam com as comunicações, satisfazendo sua imaginação, mas após ouvi-las, continuam indiferentes como antes. A caída nos espinhos representa os espíritas que acham os conselhos via mediunidade, os ensinos espíritas, muito bons para aplicá-los aos outros, não os julgando necessariamente para si próprios. Kardec conclui dizendo que a semente lançada em boa terra simboliza os espíritas que, ao conhecerem a doutrina, seja por qual meio for, percebem a sua importância na revivência do verdadeiro cristianismo e se empenham no seu estudo perseverante, ao mesmo tempo que se interessam por praticá-la em si, no seu lar, no seu trabalho, na casa espírita, em qualquer lugar que estejam. E esses poderão produzir, no decorrer de sua existência, com a semente recebida, 30 ou mais por cento, como disse Jesus. Sendo assim, que possamos a cada dia buscar entender os ensinamentos do Mestre, vivenciando essas orientações. Sigamos com Jesus. Muita paz. Queridos irmãos, vamos à prece da fluidificação das águas. Senhor Jesus, faze-nos dignos daquele que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda os que se despreocupam de si mesmo, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ensina-nos a honrar-te, os discípulos fiéis, com o respeito e carinho que lhes devemos. Extirpa do campo de nossas almas a erva danina da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixes confiado à própria cegueira e guia-nos o passo no rumo daqueles companheiros que se elevam, humilhando-se e por serem nobres e grandes diante de ti, não se sintam diminuídos
em se fazendo pequeninos a fim de auxiliar-nos. Glorifica-os, Senhor, coroando-lhe a fronte com os lauréis de luz. Meu Pai, que esta prece, Senhor, seja dirigida a todos os espíritos de luz que estão conosco todos os dias. Que nosso Jesus amado possa derramar sobre todas as águas do universo, de nossas casas, dos hospitais, de todos os cantos onde tem esse líquido grandioso que nos dá vida. Seja, meu Pai, cheios de fluidos e de energias curadoras, para todos que beber, Senhor, se sintam curados, fortalecidos, amparados, renovados de fé e de esperança. Fica conosco, Pai, hoje e todo sempre, que assim seja.